Boa noite a todos. Aqui nossos amigos, nossos irmãos, né? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aqui conosco, nos intue, nos oriente e nos inspire. A você também das redes sociais, né? Das plataformas sociais, meu cordial boa noite. E que vocês também aproveitem o que nós estamos aproveitando nesse pouquinho espaço, né? Que eu trouxe para nós aqui nesse dia. Hoje eu trouxe um tema. Eu vou estar aqui, hora, Roberto? 50 minutos, 10, 5 para 8. Tá bom. Então, eu trouxe um tema aqui. Esse tema é o tema da mês da USE de Guarulhos, né? Todo mês eles colocam um tema, né? Tem o tema do mês e tem o tema livre. Esse é o tema, né, proposto no mês, que é o poder da mente. Eles põem poder da mente via de mão dupla. Mas eu acrescentei uma via de mão dupla. Ontem estive com essa mesma palestra no irmão Estáquio, né, que teve o Lúcio Marreiro, esteve lá ontem, fazendo tratamento, né, cirurgia espiritual. Inclusive passei por lá. E apresentei também, né, esse tema. Nós vemos ali que é palestra pela USE Intermunicipal de Guarulhos e Arujá, expositor que sou eu, né, que vos falo, né. Aí eu fiz essa proposta, né, para a Ângela, né, e aí, né, trouxe, né, inclusive foi o mês todo falando sobre isso, né, sobre esse tema. E aqui, o que seria para nós um poder da mente dentro de uma via de mão dupla, né? Então, dentro disso aqui, eu vou fazer uma coesão, vou fazer uma montagem, né? Como se diz lá na prova do Enem, uma costura. Vamos costurar uns temas para chegar lá no clímax do que propõe, né, esse tema. Aqui eu gosto muito de falar de conceitos e valores para levar em considerações, né? Porque nós somos seres que vivemos de valores, de conceitos, de crença e tudo. Muito importante que eu falo aqui é sobre linguística, origem e morfologia. Mas qual o impacto que aquela palavra vai causar na pessoa? Como é que a pessoa vai receber aquela palavra? Né? Porque você fala uma coisa, uma frase, uma simples palavra, já a pessoa sente, ela sente aquele impacto da palavra, né? Conceitos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Sempre trago a fala do Dr. João Lourenço, que ele faz o programa na Rádio Boa Nova, né? Mente 5.0, todas as terças-feiras às 9 da manhã. E, inclusive, eu tenho conhecimento com ele, né? Conversei com ele né, porque se trata de direitos autorais, né? Então, o respeito por direitos autorais é muito importante. Então, os conceitos, né? A gente fala do biológico, que nós vivemos na biologia, somos seres biológicos, seres humanos. Psicológicos são nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações. Mais para frente eu vou falar sobre esses conceitos da psicologia. Sociais, porque nós vivemos em sociedade, né? A família é o berço da sociedade. E espirituais, gratidão. E espirituais, porque nós acreditamos que somos um ser espiritual encarnado, não importa a denominação da religião. Para nós que estamos aqui na doutrina espírita, a doutrina espírita ela segue 3 aspectos: filosofia, ciência, fala religião não com aspecto dogmático, a essência religiosa, mas sim moral do nosso Senhor Jesus Cristo. História de valores que trazemos de experiências anteriores e atuais, né? Somos seres experientes, né? Somos detentores de experiências, de aprendizados. Logo quando eu cheguei aqui nessa casa maravilhosa aqui, que sou suspeito para falar, né? Que tem o nome de Maria e José, que é nada mais, nada menos que pai de Jesus e mãe de Jesus, né? Tive a grande oportunidade de trocar umas ideias aqui com meus irmãos aqui, né? Com o Roberto, com o Miguel, né? E enriqueceu, está enriquecendo a minha palestra hoje, viu, gente? Principalmente para você das redes sociais, né? Eu trabalho com muito discernimento, não vou atacar ninguém, porque você está assim, porque você está pagando, porque você está... A doutrina espírita é uma doutrina consoladora, acolhedora. A pessoa vai lá buscar
né? Um alento, né? Então, estamos aqui para isso, né? Não para julgar. Nossos pensamentos e radiações. O que seriam nossos pensamentos e as nossas radiações, né? O que nós pensamos, né? Positivo ou negativo? Companhias físicas e espirituais. Nós estamos aqui em companhia física, mas aqui tem uma repleta companhia espiritual maravilhosa. Os mentores da casa, os médicos espirituais, né? Dando a assistência, acolhendo, né? Principalmente nas nossas companhias que vemos aqui, né? Em média nós temos 7 espíritos acompanhando, né, nossos passos. E vindo para essa casa aqui, tem uns que acompanham, tem uns que querem, tem outros que ficam lá fora. Questão de livre-arbítrio. Moral do Cristo. Evangelho no lar. Quer deixar para o finalzinho, né? Dando tempo. O Evangelho do lar, que é muito importante para nós. Linguística, né? A origem e morfologia das palavras. O que seria ser a palavra poder? Origem latina, possum, potes, potui, posse e posse. Poder, ser capaz de. Olha o sentido das palavras, né? Isso dentro da língua portuguesa, que é um idioma de origem latina. O poder verbo, né? Nós sabemos que o verbo dá ação a tudo, né? A ação depende muito do verbo. Ter a faculdade ou a possibilidade de fazer algo, possuir força física ou moral, ter influência, valimento. Ter autorização, né? Você ter o poder de ser autorizado a fazer determinada coisa. Ser capaz de estar em condições de. Você tem condição de fazer alguma coisa? Né? Meu exemplo, eu estou em condição de fazer uma palestra. Se eu não estivesse em condições, eu não faria. Linguística, agora a mente, a palavra mente, nós temos ali. Poder e mente, né? Origem também latina, do latim, mentes, faculdade intelectual, inteligência e etc. Mente substantivo, né? Nós conhecemos que existe substantivo concreto e abstrato. Concreto, essa mesa é um substantivo concreto, as cadeiras, nós, seres humanos, né? E o abstrato é aquilo que não tem forma, que faz ideia. Parte incorpórea, inteligente ou sensível do ser humano, espírito. Pensamento, entendimento. O desenvolvimento intelectual, a faculdade intelectiva, inteligência e mentalidade. Porque a mente é um atributo do espírito. Faculdade, ato ou modo de compreender algo ou de criar na imaginação. Concepção, imaginação novamente, né? Coloquei 2 vezes imaginação, né? E percepção. Intenção, plano, propósito, né? Por exemplo, nós temos um plano de fazer uma determinada tarefa aqui na casa de José e Maria e José, né? Então são as intenções que nós temos, né? Principalmente a intenção da evangelização, que é a principal intenção nossa. Aí eu vou mostrar assim, né? Linguística, sinais de trânsito, né? Por que eu estou trazendo isso aqui, né? Porque nós sabemos... Espera aí. Isso. Tem que estar... Não nos preocupa não. Uma via de mão dupla, como nós vemos nas avenidas, é ali onde disciplina o trânsito ali do local, onde você está com o seu carro, ou uma calçadão, né? Disciplina de direção de pedestre. Principalmente dos veículos. Nós vemos que tem as placas de trânsito, né, que dizem, quando é via de mão dupla, né, essas placas de advertência, né, que na frente vai ter uma via de mão dupla, simples, e essa aqui de regulamentação, né, essa aqui, você entra aqui nessa avenida aqui, por exemplo, tá em via de mão dupla ali, né, que principalmente tem um tachão no meio. Se você entrar na contramão, vai causar um acidente, né? E o que isso tem que ver com a nossa mente, né? É semelhante.
Como é que estão nossas ações e nossos pensamentos? Está na mão certa ou na mão errada? Está na contramão. E aqui tem... Eu tinha uma foto aqui, acho que ela não entrou por causa da diferença do formato do computador, né? Então aqui, ó, eu falo nisso aqui. Nossos comportamentos e processos mentais estão em uma via de mão dupla. Como é que está o nosso pensamento? Como é que está o nosso processo mental? Exemplo de uma via, né? Aqui eu tinha colocado uma via, uma rodovia. Então, essa rodovia de mão simples, uma estrada, que ela está vazia, né? E ali, eu sempre falo, né? Vamos ter cuidado, que ali tem uma faixa dupla, contínua, que proíbe ultrapassagem. Se você está numa via assim, é como se fosse o nosso pensamento. Você está com os pensamentos vazios? Qual lado da via que você está trafegando? Na mão certa ou na contramão? Então, a diferença, né? Aqui eu coloquei o bem, né? E o mal, nós estamos numa corda bamba. Então, a gente tem que ter, né, totalmente o discernimento qual caminho nós vamos seguir. Se é o caminho do Cristo ou se é o caminho do orgulho, do ego. Né? A gente fala muito do ego. Aqui, eu sempre trago de estudos de psicologia, de psicanálise e tudo, né? E eu falo aqui, né? Psicologia, o que é a psicologia, né? Para nós, né? Eu acho que já falei sobre isso aqui, né? Sempre, nunca é demais falar um pouquinho mais, né? Para abrir, né? Para a pessoa ter noção do que é a psicologia. Psicologia é o estudo científico dos comportamentos, dos processos mentais e interações com o ambiente físico, espiritual e social. Eu coloquei espiritual aqui por minha conta, tá? Para dar uma enriquecida, né? Olha só, interação com o ambiente físico. A gente estava falando de ambiente, hein? Meio ambiente que nós vivemos. Personalidade, isso que envolve todos nós. Tudo isso, ó, aproveita para vocês verem como é que está a coesão para nós chegarmos lá no ápice. Personalidade, que é características que determina os padrões de pensar. Padrão de pensar, como é que você pensa? Sentir ou agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de alguém, processo gradual, complexo e único a cada indivíduo, tecida por milhares de arquivos e contém bilhões de informações e experiências. Isso vou mostrar lá nos corpos, né? Nos corpos energéticos, onde essas experiências ficam gravadas dentro do nosso corpo mental. Hábitos, que são costumes frequentes e ações, né? Temos hábitos na vida, né? A cultura é o ato ou o efeito de cultivar manifestações artísticas e intelectuais. Religiosidade, que são nossas crenças nas bases místicas, dogmáticas e filosóficas. Autoestima, que é a valorização de si mesmo. Como é que está a sua autoestima? Né? Ela está elevada? Ela está baixa? Aí depende muito da pessoa, como é que a pessoa está se sentindo. Né? Como é que ela está naquele momento dela. Nós não somos seres humanos totalmente zen. Uma hora a gente está bem, uma hora a gente está mal. É coisa de nós, seres humanos. Nós precisamos primeiro ser seres humanos para depois se tornar santos, como dizia a Joana de Ângeles, né? E o Dr. Bezerra de Menezes falava que nós estamos no planeta de provas e expiações, estamos em burilamento. Nós estamos em, né, constante evolução. Psiquismo, né, que são os fenômenos do consciente e inconsciente. Isso, Freud fala muito sobre isso, né? Consciente e inconsciente. Comportamentos, que são maneiras que nós temos perante a sociedade. Né? Como é que a gente se comporta perante a sociedade? Né? Como é que a gente se mostra? Né? E o efeito Lúcifer, né, que eu trouxe também do grupo de estudo, né, que eu ouvi falar desse efeito. Efeito Lúcifer é um conceito da psicologia social, onde pessoas boas se tornam más culpando o sistema baseado numa metáfora religiosa. Ele se baseia no caminho anterior que eu mostrei lá. Esse caminho aqui, ó.
entre o bem e o mal. O efeito Lúcifer estuda esse caminho aqui. Qual caminho que nós estamos tomando, né? Eu procuro, né, modéstia à parte, o Claudinho procura, né, dar uma melhoradinha, né? Nunca tô everything zen, né? E mais para frente, né, o livro Efeito Lúcifer, né, de Philip Zimbardo, né, um psicólogo norte-americano, que ele estuda. Não é um livro espírita, né, mas ele traz bases espirituais, né, que ele está em cima disso. Por que as pessoas se tornam más, né, que são os conceitos que trabalham em cima dos valores das pessoas, aquele valor que ela traz, aquele conceito que ela traz. Aí nós vamos entrar naquilo que eu falei dos valores, né? Já vimos que o ser humano é um ser complexo. Nele combina-se basicamente 3 elementos para formar uma unidade vivente, baseado no que Allan Kardec colocou para nós. A alma, espírito, princípio inteligente, centro de força, foco da consciência e da personalidade criado por Deus. Nós somos seres criados por Deus, somos imortais. Deus é eterno, não teve começo e não teve fim. E nós fomos criados para ser seres imortais, né? Em constante evolução. O perispírito, envoltório fluídico permanente, invisível, que acompanha a alma em sua evolução, melhorando e purificando-se com ela. Nós sabemos que o nosso perispírito, ele detém todo o material aqui da Terra. Ele é diferente do perispírito de Marte, por exemplo, né? Que é os elementos de Marte. Nós temos aqui o nosso perispírito composto, né? Que ele é o MOP, modelo organizador biológico, que eu vou mostrar mais para frente. O corpo físico, envoltório material transitório, que abandonamos por ocasião da morte como uma roupa usada, né? Essa roupa que vestimos para interagir com o planeta Terra. Aqui eu vou mostrar, né, os 3 corpos: espírito, perispírito e corpo físico. Esse aqui, ele faz parte do perispírito, que é o corpo mental, que está, você pega lá nas obras de André Luiz, No Mundo Maior, né, e esses livros clássicos do André Luiz, que toda a coleção fala, né. Então ele traz aqui, né, o corpo mental. Ele é composto pelo superior sublime, o que é o corpo superior sublime, que estão as nossas experiências de vida passadas, que fomos trazendo das encarnações até hoje. E o inferior é a mente, é a minha mente agora, é o corpo inferior. E ele tem uma interação entre o corpo médio, que é a interface entre o inferior e o corpo superior, sublime. Aí aquela interação entre o corpo superior e o inferior. Então tá as trocas de experiência, um puxa, raramente, né, não é tudo que a gente vai puxar do corpo superior, mas alguma coisa que sempre vem. Aquela questão da criança, né, que nasceu tocando piano, é os valores que ela já está trazendo, né? E então interage com o corpo inferior. O grupo etérico, ele é o elo de ligação do corpo físico com outros corpos, né? Temos o que chama de chakras, né? Mas são os centros de força, né? Que nós estudamos na obra de André Luiz, que interage esses corpos aqui, né? Então, estamos vendo esses corpos defragados em vários corpos. Na verdade, tem doutrinas que estudam 7 corpos, mas o Allan Kardec se conteve nos 3 corpos principais, né? Senão a obra, o Livro dos Espíritos seria muito extenso, né? Aí nas revistas espírita ele trouxe, né, também muitas, né, que lançou lá em 12 volumes, né, que eram os periódicos, né, mensais que iam sendo lançados. Então, quando a gente desencarna, esse corpo desaparece e esse aqui, que é a energia, também desaparece. Porque o duplo etérico é aquela energia que a gente tem ali, uma reserva de energia, em média, que nós podemos viver entre 70, 80 anos, né? É a nossa carga, é o nosso combustível. Então, esses corpos estão interagindo, né? Para poder nós chegarmos. E está aqui a importância para chegar no nosso conceito de o poder da mente. Estão tudo aqui, no corpo mental.
Esse aqui da doutora Ivênia Prada, do livro do André Luiz, No Mundo Maior, de 1900, olha bem a data, gente, 1947 já falava isso. Olha a importância das obras do André Luiz, né? E a doutora Ivênia Prada, né, trouxe, né, de Calderaro, que era o instrutor de André Luiz na época, né, que a nossa mente, aqui não, a nossa casa mental, ela contém 3 andares. O andar aqui é o passado, o presente e o futuro. O primeiro andar está ali o subconsciente. Olha que está bem interagido com o que o Freud também fala. E Freud também não era bem religioso, né, na época dele, mas ele era um espírita enrustido, sem saber. No primeiro andar estão localizados no cérebro inicial, no hipotálamo e medula espinhal, nossos instintos e automatismo, ou seja, sistema reptiliano, que é esse sistema aqui, ó, né? Que ali é o sistema que está nossas intuições, né? Que está ali o instinto, nosso instinto de sobrevivência. No segundo andar está o consciente. No segundo andar, no córtex motor, os nossos esforços e vontade, né? Que está aqui, nessa parte aqui, ó. Córtex motor, esforço e vontade. E o superconsciente, no terceiro andar, lobo frontal, estão nossas ideias e metas, né? Como é que está nossas ideias, como é que está nossas metas? Ele está localizado aqui, né? Nós vemos que essa evolução do ser humano, ela veio daqui do sistema reptiliano, vai passando pelo córtex e vai chegando aqui na frente no lobo frontal. E muitos orientais dizem onde está localizado o terceiro olho, né? O conceito do terceiro olho, que aqui é o nosso chakra, né? O nosso centro de força frontal, né? Então está aqui, né? Toda a nossa experiência. Lá naquele que eu falei aqui, ó, dentro de tudo isso aqui, do corpo mental. Então aqui a expressão, ele se expressa dentro do corpo físico, né? Que é nosso corpo orgânico, o biológico. E aqui eu trouxe os hemisférios cerebrais. A parte do sistema nervoso central, SNC, o qual é o principal centro de comando do corpo humano, formado pelo encéfalo, né? A gente sempre confunde o encéfalo com o cérebro. Não é, o encéfalo é o conjunto, que é formado pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico, né? Que mostramos lá na anterior. E pela medula espinhal, né? Medula espinhal é aquela que corre aqui, até chegar aqui embaixo. Que processa e coordena todas as funções vitais. Nosso cérebro trabalha com neurotransmissores. São transmissores químicos que os neurônios usam para enviar sinais para outras células. Então ele está em comunicação com todo o corpo. Os principais tipos são serotonina, dopamina, acetilcolina, né? Eles ajudam a controlar o humor, os movimentos, a memória e as sensações do corpo. O que falei lá anteriormente, né? Então, esses neurotransmissores estão constantemente trabalhando conosco. E ali, nós trabalhamos em cima da inteligência racional e da emocional. A inteligência racional, chamada pelo QI, quociente de inteligência, é a capacidade de usar a lógica, resolver problemas, memorizar, planejar tarefas, achar soluções técnicas e aprender dados, como também mede a capacidade de aprendizado cognitivo ou percepção. É o racional, lado frio mesmo da conversa, né? Que tem ali uma coisa que não usa o sentimento. E já na inteligência emocional, que é o quociente, o quociente emocional, é a habilidade de enfrentar e controlar as próprias emoções, que o racional não controla, além de lidar bem com os sentimentos dos outros, a empatia. Também foca no autoconhecimento e na empatia
ajuda a manter a calma em momentos difíceis e a evitar reações por impulsos. Melhora a convivência com outras pessoas. Uma pessoa que trabalha muito com a inteligência racional, ela não controla os seus impulsos. Aí precisa da parte emocional para ela controlar. Tem que ter um balanço, né? Uma equalidade, né? De ser controlado. Não pode ser nem muito racional e nem muito emocional. Porque se a gente parte para o excesso de um do outro, a gente parte para aquele desequilíbrio, né? Principalmente desequilíbrios mentais. Pessoas verdadeiramente inteligentíssimas que estão encarnando hoje na Terra, elas estão vindo com essa inteligência aqui muito desenvolvida, que seria a parte, né, parte material. E essa parte aqui? Né? Como é que estão essas pessoas? Como é que está trazendo os valores dela, os valores morais? Então nós vemos isso, que esses espíritos que estão vindo hoje, com alta capacidade intelectual, mas com baixa capacidade moral. E aqui o espectro, nosso cérebro, ele trabalha em cima de frequências, né? Então nós temos aqui espectro, aquilo que é uma forma que nós damos formas às coisas imaginárias, né? Espectro das formações e dimensões das ondas eletromagnéticas. Nós vemos que essa luz aqui, né, o aparelho aqui, o computador, ele está trabalhando dentro desse padrão de ondas, ó, né? Ondas baixas, né, médias, curtas, né, até chegar na onda infravermelho. Aqui está saindo uma onda infravermelho que a gente não enxerga, mas ele movimenta com o slide. O aparelho, o controle remoto do slide da TV trabalha com infravermelho. Quer dizer que são radiações não ionizantes. Então elas causam aquecimento, né? Que nem no caso do forno de micro-ondas, né? Ali trabalha com radiação não ionizante, mas para aquecer o alimento. Não é danoso entre aspas, né? Porque se a gente tiver excesso de exposições a essa onda, a longo prazo pode causar alguma enfermidade, né? Mas de imediato não causa. Aí temos, né, ondas baixas de rádio, micro-ondas, infravermelho e o espectro da luz solar, que vou falar das cores também. E a partir da ultravioleta são radiações ionizantes. Que são essas radiações ionizantes? Alta energia radioativa arranca elétrons e causa câncer. Né? Você vai ser fica em exposição, por exemplo, da radiação do rádio, do urânio, né? Aquele problema que teve do césio, né, lá em Goiânia, muitos anos atrás, o menino, né, quebrou uma cápsula lá e veio, né, aquele produto brilhante ali, mas infectou uma área imensa ali. Até hoje parece que sente, né, o conceito ali que causou a radiação, né, o efeito da radiação, né. Até hoje tem na Hiroshima e Nagasaki, ainda tem os efeitos da radiação da bomba atômica, né? Apesar que lá, né, foi tudo reconstruído. E o nosso pensamento, né, ele passa daqui, ó. Você vê que aqui são ondas materiais. Apesar que nosso pensamento também é matéria, né? A matéria é inteligente, né? Através do pensamento a gente forma esse pensamento, que André Luiz fala também. E aqui nós também vivemos, nosso corpo ele vive dentro de frequências também, né? Trouxe só para dar uma esclarecida, né? Para mostrar, né? Por título de curiosidade, porque a doutrina espírita não trabalha com isso, né? Nós vemos do lado do corpo átmico, né? Que é lá do espírito, né? A frequência alta, aí ele baixa até o corpo físico em baixas frequências em hertz. Lá de 790 a gente baixa para até 405 frequência em hertz. Então quer dizer que isso aqui os elétrons estão em alta frequência, em baixa frequência. Em alta frequência está a espiritualidade. Eu comparo a espiritualidade com a alta frequência, o quadrinho ali, né? Das ondas ali, né? Na cromoterapia, muitos centros espíritas não aceitam cromoterapia, né?
Mas nós vivemos mergulhado em cores, né? Inclusive eu cito lá o IFCC, que é o Instituto de Cromoterapia, né? do Oswaldo Galvão Filho, né? Que é um instituto sério, né? Que trabalha com cromoterapia clínica, né? Ele é um biomédico, né? E especialista em cromoterapia. Se localiza ali na região da Santa Clara, né? E o tratamento do cromoterapia, aliás, nos ajuda muito. Infelizmente tem questão de conceitos, questões de normas, de algumas casas eles não aceitam o tratamento de cromoterapia. Não faz parte da doutrina espírita? Não faz. Mas seria um tratamento que enriquece para nós, né? Então, as cores desempenham um papel crucial nas atividades cerebrais para o desenvolvimento humano, ajudando as pessoas a compreender e categorizar o mundo ao seu redor, além de estimular habilidades cognitivas e emocionais. Onde está encaixando, né, o poder da mente? Uma via de mão dupla. Até as cores influenciam muito. Por isso que a gente, quando toma o sol, né, ele sintetiza a vitamina D. Uma pessoa que não toma muito sol, né, ela cai em tristeza, as serotoninas não entram em ação. E mais para frente, né, o poder da mente é a sintonia. Como é que a gente está sintonizando? Como é que está a sintonia das nossas mentes, né? O poder da mente é a capacidade que os pensamentos, as crenças e as emoções têm de influenciar diretamente no comportamento, na saúde física e na realidade de uma pessoa. Ele engloba a gestão da consciência, o controle de estresse e a força de vontade para transformar hábitos e objetivos de vida. Daí, né, a força do nosso pensamento, o poder do nosso pensamento que ele está dentro disso. E aqui, né, nós estamos no plano físico, né, que é o mundo material de lei de ação e reação, e aqui mundo interconexão entre os mundos, né? Mundo espiritual, lei de causa e efeito. Aqui é a entidade encarnada, né? Como é que está a qualidade do pensamento e o estado emocional. Aí conforme aí ela entra em conexão e a entidade que está ali, ela capta o nosso pensamento. Nós frente, né, vamos entrar nas questões do Livro dos Espíritos. E nós temos uma equipe espiritual sempre dando suporte. Nós temos o suporte de toda a equipe espiritual. Aí, dependendo muito da qualidade dos nossos pensamentos e do nosso estado emocional, é que nós vamos emitir, né, aquela via de mão dupla, aquela corda bamba entre o bem e o mal. Aí depende muito como é que está os nossos conceitos, como é que estão os nossos valores. Aqui nós vamos entrar dentro dos conceitos da doutrina espírita, né? Faculdade que tem os espíritos de penetrar nos nossos pensamentos. Aqui, ó. Né? A faculdade tem essa aqui, ó, as ondas mentais. Como é que estão nossas ondas mentais? Da intervenção dos espíritos no mundo corporal, capítulo 9, e da vida espírita, capítulo 6 do Livro dos Espíritos. Questão 556. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupa com o que lhes é indiferente. 457. Questão 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejareis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Eles estão constantemente em conexão conosco. Na questão 459, eu falo que essa é uma questão clássica do Livro dos Espíritos, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Atenção com essa palavra ordinário, que ela foi uma palavra muito deflagrada, né? Ordinário quer dizer senso comum. São eles que vos dirigem. Então, estamos aqui, né? Principalmente eu fazendo essa palestra aqui, estou sendo dirigido para os bons espíritos que estão aqui do meu lado, né? Lá dentro está acontecendo uma reunião de orientação aos espíritos,
no mundo espiritual, aqueles companheiros que nós trouxemos que aceitaram e estão lá recebendo orientação e encaminhamento. Sobre que forma aí comparece e como ouveríamos os espíritos, se pudéssemos tornar-se visíveis. Como é que a gente veria eles, né? Sobre a forma que tinha quando encarnados, né? Um dia, quando o Claudinho desencarnar, ele vai aparecer essa imagem lá, né? Essa personalidade, a persona. Perfeito, mesmo. Perfeito, Roberto. E aqui, conhecendo a lei natural das penas dos gozos terrestres. Mais alguns minutinhos, né, Roberto? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, né? Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Na questão 392, foi a questão 621, porque no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja dos bons. Por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando esses o quiserem, preponderão. Uma questão, né, de também de mudança, né, do planeta, passando por um mundo de regeneração. Ainda nós estamos na transição planetária. A questão daqueles espíritos aceitar a modificação, a evolução. E aqui mais para frente tem a Revista Espírita, né, que é um compêndio, né, de estudos psicológicos, né, que contém tudo. Esse livro, Poder da Mente, né, que também fala, né, tem apresentando uma narrativa, né, para provocar, né, questões profundas. E a ação da prece, que é muito importante, né, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a que se dirige. Aí está lá para vocês pegar mais um pouquinho, quando fizer o Evangelho no Lar, no capítulo 27, buscar e achareis, no item 9. Ele vai estar mais extenso lá. E o Evangelho no Lar, né? O Evangelho no Lar é uma prática espírita que promove a elevação espiritual, a proteção e a harmonia familiar por meio da leitura e reflexão dos ensinamentos de Jesus, que é o maior poder mental em nosso estudo, é uma via única para a nossa evolução. Jesus é o caminho. O centro espírita que, né, estão querendo tirar Jesus, tirar a mediunidade do espiritismo, é o pior erro que está tendo. Porque centro espírita que não fala de Jesus e que não estuda a mediunidade é qualquer coisa menos centro espírita. É a base do espiritismo, né? A mensagem de Jesus, é a filosofia, né, e a moral, né, e o Evangelho lunar, que é a prática, né, que a gente escolhe uma semana para poder, né, harmonizar o lar. Gente, cuidado, não faça sessões mediúnicas no Evangelho no lar. O lar não é lugar para sessão mediúnica. Existe a casa espírita que é preparada, tem todo o suporte espiritual, que é especializada para isso. E nosso Evangelho Lunar é só para nossa orientação, para nós seguir essa via de mão única que é nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui me despeço, né, agradecendo por todos, minha gratidão por todos nós. Gratidão. Palma para